Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos continuar estudando sobre perdão. No primeiro dia da semana, eu dei 2 estudos logo no começo do ano, né? Falando sobre perdão. Eu dei um título: Sem Perdão Não Existe Recomeço. Como nós estávamos iniciando o ano de 2024, começando o mês de janeiro, eu resolvi fazer esses estudos com vocês, que é muito bom, para que nós coloquemos em prática. Quem de nós, eu pergunto a vocês, que não tem que perdoar alguém, ou a nós mesmos, nos reconectar com Deus? Então eu usei esse título de Sem Perdão Não Existe Recomeço. E eu quero agora dar continuidade falando sobre perdão, dando um outro novo título, que você vai ver aí acima. Eu quero falar sobre 7 lições que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Amém? Desejo a vocês um sábado muito abençoado e quero pedir para que você seja boca de Deus. Assim como eu tenho sido boca de Deus ao enviar essa palavra para você, para muitos, você repasse, clique no canal, dê um joinha, se inscreva no canal. Vamos aumentar o número de pessoas aqui espalhando a palavra de Deus. Esse é o intuito do meu coração. Quando eu comecei a fazer essas ministrações, no meu coração há um desejo de que a palavra de Deus, não é a minha, é a palavra de Deus, alcance a milhares de pessoas. Em nome de Jesus, que elas possam ser curadas, que elas possam declarar o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida delas. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos começar. 7 lições que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Amém? Salmos 32, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A bênção do perdão, ela traz para vocês, para mim, para nós, 2 grandes bênçãos. A primeira, a capacidade que Deus nos dá de perdoar quem nos fez mal e a perdoar a nós mesmos. Por que perdoar a nós mesmos? Queridos, nós muitas vezes somos acusados pelo inimigo das nossas almas por atitudes que nós praticamos. Então Pedro, em Mateus 18, 21 e 22, ele foi até Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha a resposta de Jesus. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pense, reflita. Quando alguém te ofender, você vai perdoá-lo. Quando alguém te ofender, você vai perdoá-lo. A mesma pessoa, você vai perdoá-lo. Até 70 vezes, cada vez que alguém nos afrontar, nos agredir com palavras, com atitudes. Amém? A segunda bênção do perdão, ela abre para você e para mim um caminho de remissão, de redenção, de restauração, de restituição. Além de Deus nos perdoar, Ele nem vai se lembrar mais dos nossos pecados, conforme diz lá: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. No livro de Miqueias, a Bíblia diz que Deus Ele lança os nossos pecados, as nossas transgressões lá no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Pensa, alguém pode ir às profundezas do mar e trazer de volta, trazer à tona aquilo que Deus já perdoou? Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus diz assim para nós: Esta é a aliança que farei com eles quem? Você, comigo e com tantos quantos se achegarem a Deus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Amados, Deus não nos trata de acordo com os nossos erros. Ele não se relaciona com o nosso passado. Nos Salmos, ele diz assim, em Salmo 103, verso 12: Assim como está distante o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de nós
as nossas transgressões. Não importa onde e como você esteja. Sabe o que Deus está esperando? A mim e a você? De braços abertos. Quem não conhece aquela parábola do filho pródigo? Essa parábola do filho pródigo, Jesus nos ensina que o nosso Pai, Ele está sempre pronto a nos receber, a nos perdoar e nos entender. Ele sabe o filho que Ele tem. Amém? E eu quero falar das lições que eu disse. A primeira lição que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. A primeira, o perdão liberta. Aí você pode perguntar, pastora, do que é o perdão liberta? O perdão nos liberta exatamente, irmãos, dos cativeiros, das prisões emocionais e espirituais. Vou falar algumas dessas prisões. A culpa, por exemplo. Em Romanos 8, verso 1, a Bíblia diz assim para você e para mim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, o perdão também nos liberta da amargura. A amargura. Vejam o texto de Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O perdão também nos liberta do tormento. Em Mateus capítulo 18, verso 34 e 35, diz assim: e, indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Nós conhecemos esta parábola ensinada por Jesus sobre o perdão, falando de um homem que tinha uma dívida muito grande e ele foi até o seu Senhor e se colocou e implorou o perdão. O Senhor o perdoou. Quando ele sai dali, ele encontra alguém que lhe deve muito menos do que ele devia. E ele não perdoou aquela pessoa. Aí diz o texto que as pessoas que assistiram à cena foram até aquele primeiro senhor que essa pessoa devia muito e o entregou de volta na mão daquele homem, daquele senhor. E este senhor o entregou nas mãos do verdugos, atormentadores, demônios, viu? Isso é a verdade. Então, a Bíblia é muito clara na parte B desse versículo. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A segunda coisa que o perdão faz conosco: não existe perdão sem arrependimento. Aí você pode me perguntar, o que é arrependimento, pastora? Nos estudos anteriores eu falei o que é arrependimento. Arrependimento não é só você reconhecer que você está errado, mas muito mais, assumir a responsabilidade do seu erro e enfrentar as consequências que o erro te causou e mudar de comportamento. Lá em Mateus 3, verso 8, ele diz para nós assim, olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí você pode perguntar a mim assim, e se eu cair, pastora, de novo? Eu digo para você, se recomece de novo. Recomece até que você tenha vitória completa sobre a situação. Guarde isso. Pior do que você cair é você ficar prostrado e frustrado. Não, se levante na força do Senhor. Porque a terceira causa, a terceira situação que o perdão faz com você e comigo é, para que nós sejamos perdoados, nós precisamos ter um coração perdoador. E você vai orar e pedir a Deus, porque em Mateus 6, 14 e 15 ele diz assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará
as ofensas de vocês. E você pode se perguntar, e como é que eu vou fazer para ter um coração perdoador? Desenvolva a misericórdia, porque em Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? A quarta lição que nós aprendemos, o perdão passa pela confissão. Temos que confessar os nossos pecados, porque em 1 João 1,9, a Bíblia diz assim para você e para mim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus. Quando eu e você, falando sobre a quinta prática, a prática do perdão mantém o nosso coração limpo. Na Bíblia, irmãos, existem muitos exemplos que nos mostram a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus. E nós temos muitos homens de Deus que nós vemos como Deus os perdoou. Não eram diferentes de você e de mim, tão iguais. Então, vou dar um exemplo de um homem da Bíblia, Davi. Davi se deu conta de que a cada dia ele estava mais distante do Senhor e, consequentemente, dos seus planos. A questão é, irmãos, como depois de ter cometido tantos erros e ter enfrentado as consequências, é possível você se levantar e viver dignamente como um filho de Deus, um servo de Deus? Eu quero mostrar para você a resposta que Davi deu a Deus e a resposta da oração de Davi, do pedido sincero de Davi. No Salmo 51, verso 9 e 10, Davi ora assim: olha, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, esta oração de Davi, ele pede para que o Senhor dê a ele um novo coração. Um coração puro, um coração incorruptível. E em seguida, depois de ter pedido a Deus, ele renovou a aliança dele com Deus. Depois disso, até o último suspiro de Davi, se você ler todos os textos da Bíblia, a história de Davi, ele honrou a Deus com todas as suas forças. E este vínculo o fez ser o maior rei da história de Israel. Vamos parar por aqui, nós vamos dar continuidade amanhã. E eu quero dizer a vocês que assim como Davi orou no Salmo 51, do verso 9 e 10, que nesta manhã seja essa a nossa oração, a oração de Davi, a oração que está escrita nas palavras de Deus, na Bíblia. Quando você não souber como orar, se diga: eu vou orar como Davi orou, Senhor. Apaga de mim todos os meus pecados, a minha iniquidade. Ô Senhor, me dê um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável e renove a sua aliança com Deus. Se coloque na presença de Deus, que Ele é um Deus perdoador, longânimo, misericordioso. Um Deus que ama a criatura que Ele fez, que ama o pecador, mas não ama o pecado. Confesse e peça a Deus, exatamente como está no livro de 1 João, verso 9, para finalizar. Eu deixo esse texto recapitulando. Olha o que ele diz para você e para mim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Guarde essa palavra. Confesse, ore, busque a Deus. Seja sincero. Diga para Ele como você está. E Ele vai te receber, assim como Ele recebeu aquele filho pródigo da parábola, que havia pecado, que havia se lameado no mundão. Mas ele se arrependeu. E ele se lembrou que se ele voltasse para a casa do seu pai, o pai o receberia e ele teria abrigo seguro.
Assim nós, como homens e mulheres pecadores que somos, sim, perdoados também por Jesus Cristo, podemos nos voltar a Deus todas as vezes que nós necessitarmos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu final de semana.